Olá, na aula de hoje eu vou falar sobre energia solar. A energia solar é proveniente da luz do Sol, obtida através de placas solares que têm como função capturar a energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica. A gente tem aqui a energia solar pode ser usada para só aquecer água em residências, piscinas, indústria, mas já é uma grande vantagem. Então a gente usa essas placas. Então a circulação da água quente e fria, temos o efeito termosifão. Tá? Então no momento, aqui posso explicar melhor, temos aqui a caixa d'água, a água fria que está sendo encaminhada, né? Ela vem diretamente da rua e ela sobe através da pressão para essas caixas d'água. Então, essa água, o que pode ser feito? A gente tem aqui os coletores solares, são um sistema com uma superfície escura que absorvem a luz solar e transmite o calor para a água, que por sua vez fica armazenada em reservatórios térmicos chamados boiles, que temos aqui, tá? Quando elas são, essa superfície é escura porque quanto mais escuro, a gente tem uma maior absorção da energia solar. Isso é claro, ela reflete essa energia solar. Vocês podem ter visto essa aula lá no 7º ano. Então, maior absorção de energia solar quanto mais escuro for a superfície. E os chamados boiles que temos aqui, no momento que a água chega da rua com uma pressão para subir até a caixa d'água, essa caixa d'água, que é a caixa d'água para reservatório, ela tendo uma ligação aqui com os boiles, que é o reservatório térmico, ela acaba aquecendo a água nessas placas para o reservatório, através dessa ligação aqui que ela tem com a placa. Tá? Ele acaba aquecendo. A água fria que passa para cá, ela acaba sendo aquecida devido a essa ligação com os coletores solares. A luz solar é absorvida nas células solares, também chamadas de fotovoltaicas ou fotoelétricas. Temos então os painéis solares, as partículas de luz solar, que chamamos de fótons, vamos chamar aqui de fótons, quando entra em contato com átomos de silício, que é um metal semimetal, porque ele não é totalmente metal. Vocês podem saber, vocês vão ter mais essas informações no 9º ano, que os metais, eles absorvem calor e energia, porque eles têm os elétrons que eles acabam perdendo muito os elétrons que estão na sua última camada, a última camada de valência nos seus átomos. Então, ele acaba liberando muita energia e com isso, consequentemente, muito calor, os metais. E temos então os ametais, que eles são mais isolantes térmicos, que eles não liberam tanta energia e não faça que um calor seja liberado. Ele não transporta esse calor de uma superfície para outra. Então, temos um meio disso, que são os semicondutores. Vou falar mais para vocês agora em frente. E o silício lá na tabela periódica, a gente consegue identificar eles no meio termo. Ele não é um metal e nem um ametal. Ele é um semimetal. E provocam deslocamentos dos elétrons, gerando assim uma corrente elétrica. É assim que é formado, então, uma corrente elétrica. Os elétrons na última camada de valência, eles saltam, se deslocam de um átomo para o outro, formando assim que chamamos de corrente elétrica. Aí o nome corrente elétrica, que vem dos elétrons. A eletricidade vem dos elétrons. Temos aqui o efeito fotoelétrico, que foi descoberto pelo físico Edward Albert Einstein.
não sei pronunciar corretamente os primeiros nomes dele. Em 1905, ele modernizou os conceitos sobre esse efeito. Vamos ver aqui. O efeito fotovoltaico é a emissão de elétrons, ali como a corrente elétrica que a gente viu, por um material geralmente metálico, como exposto a uma radiação eletromagnética. Eu falei, os metais eles liberam muito elétrons, né, formadas eletricidades. Então temos aqui o fóton de luz que a gente tem lá naquelas células solares. Então, aqui um átomo de silício, por exemplo, a gente tem um fóton de luz solar sendo emitido nessa superfície das placas solares, no qual está presente esses átomos de silício naquela matéria, nessas placas solares. O momento que esse fóton de luz incidente ele chega nesse átomo, ele faz com que esse elétron seja deslocado. No momento que ele desloca desse átomo, tá? Vocês percebem que ele pode movimentar os elétrons não da última camada de valência, que é aquela que faz as ligações químicas, mas sim aquela que está mais próxima do átomo. Então, no momento que esse fóton chega ali, faz esses elétrons que estão mais próximos do átomo se deslocar, formando então o que chamamos de fotoelétron, que vai formar então aquela corrente elétrica nas placas solares. Aqui pode acontecer também que o fóton desloca esse elétron tanto para dentro, como formando então esses fótons. Então, temos aqui uma corrente elétrica, através dessa incidência dos raios solares sobre o semicondutor, o silício, que está presente nas placas solares, e vai fazer que esses elétrons se movimentam, saiam de um átomo para o outro, formando assim essa corrente elétrica. Essa corrente elétrica que vai estar nas nossas tomadas, que vai passar então para os nossos equipamentos, fazendo então as suas funções, que é aquecer, que é movimentar e outros processos mais. Os painéis solares, as células fotovoltaicas são feitas de material, geralmente de cristais de silícios, que são semicondutores de eletricidades, condutores elétricos, ao mesmo tempo que eles são isolantes. Como eu falei, os metais eles conduzem eletricidade. Já os isolantes térmicos, por exemplo, o plástico, que é feito de carbono, ele isola essa energia, essa eletricidade perdida dos átomos. Então, o silício faz os dois papéis, os semicondutores fazem esses dois papéis. Por isso que eles são muito importantes, são valiosíssimos, têm sua grande razão, na grande aplicação para o uso de equipamentos eletrônicos. Eles são, então, matéria-prima para esses equipamentos eletrônicos, esses semicondutores. Além dos painéis solares. Temos os chips de computadores, temos os transistores, que amplifica ou atenua a intensidade da corrente elétrica em circuitos eletrônicos, por ser semicondutores, e chips de computadores e smartphones. Os painéis solares, vamos chegar aqui então nas vantagens e desvantagens. Podem armazenar o excedente de energia que não foi aproveitada e usá-las quando preciso. A gente tem lá a energia, a gente pode inverter essa direção em vez de ela ser utilizada diretamente, a gente pode inverter ela para o medidor de biodirecionamento. Então, ela pode ser armazenada aqui, para ser aproveitada depois, não é no momento que é sol. No momento só que está sol que a gente tem energia, não, a gente precisa do sol para a noite, a gente precisa da energia solar também à noite, tá? Principalmente para iluminar a residência.
porém sua potência é diminuída nas estações frias e tempo nublado, tá? Então, por isso que o Brasil, por estar numa região tropical e equatorial, ela já tem uma capacidade para instalações desses equipamentos, dessas placas solares, porque a gente, principalmente ali na região equatorial, ali no norte e no nordeste do país, há muita incidência de sol, tá? Então, mesmo no outono e no inverno, tá? Por exemplo, não temos só tipo, 2 estações ali na região equatorial, tá? Que é a estação que chove muito e a estação que faz muito sol. Já que a gente tem as 4 estações, não adequadas como lá nas regiões como ali no hemisfério norte, que vocês podem ver que tem algumas estações que são bem pronunciadas cada estação, primavera, verão, outono e inverno. Aqui a gente tem um frio temos o frio e temos o sol. Aqui na região de São Paulo, a gente tem, mesmo no frio, a gente tem uma incidência de sol, tá? No outono, no inverno, mesmo estando frio, tem dias nublados, mas tem dias de incidência do sol. Não em maior quantidade, porque outono e inverno são dias curtos, que não tem muita incidência de sol como no verão e na primavera. Mas é uma vantagem no nosso país, porque a gente não tem muita diminuição desses tempos de frio e de nublado, como nas regiões extremas ao norte ou no sul, que é mais ao norte, né, do mundo, porque tem mais países lá mais próximo do Polo Norte do que do Polo Sul. Então, aqui a gente já tem uma certa vantagem para colocar, tem uma capacidade para colocar essas placas, ser incentivado essas placas solares por causa dessa incidência de sol no nosso país. Os painéis solares, as placas são fotovoltaicas, elas necessitam de pouca manutenção. Então, se você tem essas placas, elas precisam de poucas manutenção, ser lavada, feita manutenções das placas, como parafusar ela para que elas não caiam, não soltem. Porém, o seu valor é muito elevado. Primeiro, porque o silício ele é escasso, os semicondutores em gerais, não só o silício, mas temos outros semicondutores, outros átomos de semicondutores que são escassos na natureza, são os recursos escassos. Então, o valor é muito elevado. Além para instalação, além da compra, você ainda tem a instalação do equipamento. Então, é muito elevado o valor dessas placas. Por isso que ela não é distribuída diretamente na sua casa, nem todos conseguem ter essas placas. A gente precisa mesmo de um incentivo governamental para que essas placas possam ser utilizadas, substituir as hidrelétricas. Uma vantagem muito importantíssima aqui, não há liberação de poluentes de chuva ácida, como enxofre, nitrogênio, e nem gases do efeito estufa, como o metano e o carbono. Painéis solares, mas não há impactos indiretos como a necessidade, ela tem então esses impactos indiretos, tá? Que é uma desvantagem. É a necessidade de extração de minério de silício. Eu te falei que eles são escassos, a gente tem também essa extração. Se a gente não reciclar esses silícios, esses semicondutores, vai faltar. E, em contrapartida, a gente tem essa extração do minério. Os painéis solares são responsáveis também por uma grande mortalidade de pássaros que literalmente queimam em função do calor gerado no local de produção. Os espelhos de placas de usina atraem-nos, tá? Com essa luz incidente, atrai até as usinas, fazendo com que esses pássaros morram por causa desse calor intenso naquele local onde eles acabam caindo nessas usinas. Proliferação, como eu falei para vocês, a extração de minério de silício, não só o silício, mas outros semicondutores,
proliferação de processos erosivos, esse impacto indireto que as usinas solares, os painéis solares causam, porque a gente precisa extrair esses minérios. E ele ocasiona em proliferação de processos erosivos, porque eles precisam cavar, os mineradores precisam retirar esses minérios do solo, e ocorre então erosão de solo. Além disso, poluição sonora causada pelos equipamentos, e caso essas mineradores foram próximos de cidades, de vilarejos localizados no entorno dessas instalações. Temos também a contaminação dos recursos hídricos e solos por elementos tóxicos, como o mercúrio, que tem sempre no garimpo eles se utilizam para extrair o ouro. Não no nosso caso aqui do silício, mas ele é um minério, a gente está extraindo. Além disso, a gente tem outros elementos tóxicos, metais pesados que também estão presentes no solo. No momento que você começa a cavar, você vai encontrar não só ele, você vai encontrar também outros elementos tóxicos, metais tóxicos, que acabam poluindo os nossos recursos hídricos e o solo. A remoção da vegetação em todas essas áreas de extração. A gente acaba retirando a vegetação para poder mexer no solo para tirar esses metais. A evasão forçada de animais silvestres proveniente da existência da área de extração mineral. Se você tira a floresta, você perde a biodiversidade animal, que é o lar deles. E a mortandade de peixes em áreas de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos das minas. A gente acaba matando a biodiversidade presente, a biodiversidade aquática presente nesses recursos hídricos. E acidentes, como vocês já viram, acidentes com barragens ocasionando lama tóxica, como ocorreu em Brumadinho e Mariana, aqui, que foram os casos que não foram um impacto socioambiental que não foi resolvido. Tá? Essas mortes, a gente não consegue reverter essas mortes. Então, esses acidentes com barragens, a gente extrai muito, a gente consome muitos equipamentos com semicondutores, com metais, e dessa forma a gente prejudica a biodiversidade e a gente prejudica a nossa sociedade também. Ficando por aqui com a aula de painéis solares, de energia solar. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.